primeira série do universo de Alien chegou ao seu final, deixando várias pontas soltas e teorias do que pode acontecer no futuro dessa franquia. Mas fora isso, será que essa série entregou tudo que a franquia merecia? Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, acho que poucas franquias, ou melhor, poucas criaturas do universo do terror e ficção científica se destacaram tanto na cultura pop quanto o próprio Alien, o xenomorfo ali também, né? Que é praticamente uma criatura medonha, um organismo perfeito, um predador simplesmente volátil que todo mundo morre de medo ali também, né? E assim, como muitas obras que acabam virando franquias, a franquia de Alien também sofreu muito no caminho. Os dois primeiros filmes são muito aclamados ali, só que todos os que vieram depois foram um fracasso atrás do outro, pelo menos em questão de crítica e de público ali também, né? Menos o último que a gente teve, né, que foi lançado em 2024, que é o Alien Romulus, que acho que esse resgatou um pouco da essência da franquia Alien, né? E agora a gente teve a primeira série fazendo parte desse universo, que é Alien Earth, chegando diretamente no Disney Plus, né? E assim, vamos fazer a nossa crítica dessa primeira forma de mídia, além de filmes que a gente tem do Alien, né? Pelo menos em forma de audiovisual, para saber se foi uma série boa, se foi uma série ruim, o que teve de bom, o que teve de ruim, será que vamos ter uma segunda temporada aí também, né? Mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos, e deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso, então bora fazer a review de Alien Earth. Uma coisa que é nítida quando a gente tem uma obra cujo protagonista deveria ser uma criatura, né? Principalmente, pelo menos quando tem o nome da criatura no título, tipo Alien, Predador, Godzilla, King Kong, entre outros ali, né? É que a gente quer ver o bicho, a gente quer que o foco, que o protagonista mesmo, seja a criatura, seja um monstro ali, né? Mas eles precisam colocar personagens humanos para ter diálogo, para ter linha de desenvolvimento, para ter história, para ter, enfim, né? Alguma identificação com o público ali, né? E na quase a maioria das vezes, né, 90% dos casos, os personagens humanos, todo o núcleo humano, todo o drama humano dessas histórias são os piores que tem, né? É a pior parte dessas obras, do filme, ou da animação, ou da série, são uma ou outra exceção ali, né? E é uma dessas exceções, eu gosto muito de dizer que sim, é Alien Earth, né? Eu acho que eles conseguiram trazer um núcleo humano, que nem tão humano assim, porque a gente tem sintético, ciborgue, híbridos ali também, mas esse núcleo mais próximo do que seria um ser humano ali também, né? Que realmente é bem desenvolvido, é bem interessante, é bem trabalhado. Tudo bem, tem sim personagens que estão ali só pra morrer mesmo, só pra ter algum tipo de, como posso dizer, agregar ali ao elenco também, né? Que no final não serve pra nada, a não ser pra ser tipo algum empecilho no meio do caminho, pra ser um obstáculo, pra ser um degrau pra outro personagem, pra morrer também, como eu falei, né? Tem que ter figurantes pra morrer em filme de terror, né? Mas acho que assim, tem um bom desenvolvimento desses personagens mais humanos ali também, né? Uma boa criação de núcleo deles. Falando em criação, acho que também tem uma expansão desse universo de Alien, porque todos os filmes anteriores sempre focaram muito na parte cósmica, na parte espacial ali também, nas viagens, no visitando outros planetas, no encontro com os xenomorfos ali também, né? E aqui acho que foi legal mostrar pela primeira vez, pelo menos que eu esteja lembrado, né, nessa franquia, o que é que realmente está acontecendo na Terra, como é que estão as coisas aqui, né? Ver como funciona, como funcionaria a Terra no futuro, sendo governado por corporações, não mais por nações ou divisões geopolíticas como a gente tem hoje em dia, né? Então é uma coisa que, tipo, inovadora, uma coisa nova que eles trouxeram aqui para essa mitologia, para essa criação de mundo, ou pelo menos é uma coisa que eles exploraram um pouquinho mais, que pode ter apresentado antes, mas que, como eu falei, eu não tô lembrando exatamente agora, né? Mas realmente acho que foi uma criação que eles fizeram ali também, né? Um desenvolvimento para ampliar esse universo de Alien. E falando ainda em ampliar, né? Além de mostrar a Terra, mostraram outras criaturas além do xenomorfo tradicional que a gente conhece, né? Tem um alienígena no olho, tem a planta, tem as moscas, e eu vou falar um pouquinho disso mais ao longo do vídeo também, né? Mas acho que foi legal mostrar mais além do que só a criatura que a gente tá conhecendo mesmo, que a gente já conhece. Eu falei desses personagens que foram bem trabalhados ali também, né? Mas realmente tem alguns destaques, tanto em questão de roteiro, em criação deles, quanto também as atuações, né? E o destaque acho que principalmente vai pro Cyborg. Eu não vou lembrar o nome de todos os personagens agora também, né? Já
aviso isso aqui, né? O Cyborg, eu acho que ele foi um dos melhores ali também, né? O Curse, que é o sintético, que realmente ele deixa bem aquela coisa mecânica, bem robótica, da gente não saber direito quais são as verdadeiras intenções ali, né? O Cavalieri, que é o grande chefe ali também da Prodigy, que é uma das corporações que governam o mundo também, né? E também os híbridos, né? Acho que principalmente o Cavalieri e os híbridos, né? Porque o Cavalieri tem essa coisa de ser o Peter Pan. Aliás, toda a ilha da Prodigy é inspirada no Peter Pan, tanto da Disney quanto também o conto dos irmãos Grimm, né? E tipo, o Cavalieri tem essa coisa de ser um menino gênio, um menino prodígio, e tem essa questão também da psicologia do síndrome de Peter Pan. Isso realmente existe, que é tipo uma pessoa que meio que se recusa a crescer e amadurecer, né? E é o caso dele. Ele tem um comportamento de uma criança mimada, birrenta, mal educada, arrogante, né? Ele fala também que ele acha que tem esse direito por conta de ser incrivelmente inteligente e trilionário ali também, né? Então que ele até fala, tipo, esses gênios, nós gênios, a gente não quer, não é movido por arrogância, a gente só quer alguém com intelecto próximo a gente, mas só o fato de dizer isso já mostra o nível de arrogância. Por isso que ele criou os sintéticos, porque os híbridos, né? Porque achou que seria a combinação perfeita intelectual para conversar com ele. Também por isso que ele se apegou ao olho, porque acha que o olho ali é um nível de inteligência superior com quem ele poderia se interagir ali também, né? Então, tipo, é bem legal essa criação que é praticamente o grande vilão da história, né? Não são os aliens, não são as criaturas aqui. Novamente, aquela ideia que a gente tem os verdadeiros monstros, que não são as criaturas desconhecidas e medonhas que a gente conhece. Quanto aos híbridos, né, a Wendy e os demais personagens ali também são bem interessantes, porque tem toda essa questão de que são mente de crianças sendo transportados para corpos humanos. E aí tem toda a conversa filosófica, tipo, será que eles continuam sendo o mesmo? Porque os corpos originais deles estão mortos, mas eles têm esses corpos sintéticos, que têm as lembranças das crianças, mas continuam sendo as mesmas crianças, continuam sendo as mesmas pessoas. Tem toda aquela parte filosófica que a gente pode comparar, por exemplo, com a teoria do barco de Teseu também, né? Que é um barco que tem do ponto A ao ponto B, só que no meio do trajeto ele vai trocando todas as peças do barco, aí de repente chega no ponto B, é o mesmo barco, é um barco novo. Então dá para fazer essa discussão filosófica. Tem toda a questão que muita gente tem se discutido ultimamente sobre a adultização de crianças também, né? Que é um tema que muita gente já falava, mas acabou crescendo muito, principalmente por conta do vídeo do Felca, que acabou coincidindo justamente com o lançamento da série, meio que os dois, os primeiros episódios de Alien, a estreia de Alien com o vídeo do Felca coincidiu muito ali também, né? Então teve essa incrível coincidência, tipo, de uma série falando sobre crianças tendo suas mentes transportadas para corpos mais velhos, para corpos adultos, lançado junto com um vídeo comentando sobre a adultização de crianças. O foco da série não é esse, ela não se propõe a falar sobre isso, mas ela dá a ideia da gente poder bater essa discussão, principalmente com essa temática que foi lançada atualmente, né? Então tem toda essa questão também do Cavalieri não deixar eles crescerem também, mas ao mesmo tempo não deixar se comportarem como crianças, que é uma coisa que muita gente faz. Tem muita gente que se incomoda com criança, que se comporta como criança, né? Por incrível que pareça, né? Agora adulto se comportando com criança, fazendo birra, todo mundo passa pano, né? Mas é realmente uma coisa interessante, né? São várias discussões que realmente são trabalhadas justamente por conta dos personagens, que são bem interessantes, são bem escritos, são bem atuados também, porque é um desafio que é, tipo, são adultos fazendo o papel de criança, mas não pode ir muito pro caricato, mas ao mesmo tempo trabalha muito bem essa coisa de uma coisa mais infantil, mais imatura, que quer manter-se criança, mas ao mesmo tempo quer provar que não é mais criança só porque tem um corpo de adulto. É bem trabalhado as atuações ali, eu acho que são muito bons, são atores que conseguiram entregar uma atuação não caricata de crianças tentando descobrir se ainda são crianças ou se são adultos ali. Agora vamos falar sobre as criaturas, sobre os aliens que a gente tem aqui também, né? Que, como eu falei, não tem mais apenas o alien tradicional que a gente conhece, o xenomorfo, tem outras criaturas, e eu acho que foi legal eles mostrarem essas outras criaturas também, ampliar esse universo, principalmente o olho, que é uma das maiores surpresas que a gente tem nessa série também, que foi muito legal também. Tipo, é uma inteligência superior. O alien que a gente conhece, tradicional, ele é meio que o organismo perfeito, mas esse olho meio que é o intelecto perfeito, porque ele é extremamente inteligente, né? É quase que tipo superior ao xenomorfo que a gente conhece, justamente por ser muito mais
é racional, de certa forma, né? Por ser incrivelmente inteligente. Ele conhece Pi, né? Que, como o Cavalieri falou, é um tipo de coisa que apenas civilizações mais avançadas conheceriam ali também, né? Então, tipo, são seres muito bem legais, muito bem trabalhados. Tudo bem, alguns ficaram mais de escanteio apenas para apresentar o universo também, como, por exemplo, aquela planta que só aparece mais no final mesmo, que a gente viu o que ela faz no final, né? Provavelmente eles podem trabalhar isso mais pro futuro, talvez em outras partes da franquia, em outros filmes, ou talvez numa segunda temporada, que atualmente, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, não foi oficializado, mas existe sim planos para uma segunda temporada. Tudo que eles querem ver primeiro é ver se essa primeira dá certo, se tem algum tipo de sucesso. Mas assim, muita gente tá curtindo, eu curti bastante a série, então provavelmente eles vão sim anunciar em breve uma segunda temporada aí. Talvez a gente pode ver mais do Olho, que com certeza deu bastante imagem ali para ele também, né? Um pouco mais dessas outras criaturas. Mas enfim, foi muito legal ver esse novo... Como posso dizer? Essa nova gama de espécies que foram apresentadas ali. Agora, se dá para apontar pontos negativos aqui, com certeza eu acho que a maioria vai apontar justamente porque o Alien ficou excluído, né? Meio que de escanteio, né? O xenomorfo clássico. Eu falo xenomorfo clássico porque xenomorfo nem é o nome da espécie oficial, né? Xenomorfo é uma termologia que foi apresentada na franquia, mas que seria apresentada justamente para espécies alienígenas não catalogadas. Então, por exemplo, xeno em grego antigo seria estranho ou diferente, morfo é corpo ou forma, então seriam corpos estranhos ali, que é justamente alienígenas que não são conhecidos. Por exemplo, aqueles aliens do Lugar Silencioso, do Independence Day, né, que já que não tem espécies nome de espécies oficializadas ali, né, são xenomorfos. Agora, os aliens do Ben 10, pô, esses não são xenomorfos. O Chama é Peronita, o Besta é o Vulpimancer, o Alien X é um Sapiens Celestial. Esses já têm as suas espécies designadas, não são xenomorfos ali, né. Então, todos os aliens que foram apresentados aqui, o olho, a planta e tudo mais, são xenomorfos ali, né. Então, por isso que eu falo xenomorfo tradicional, o clássico, que é referente a esse alien clássico da série, da franquia que foi nos apresentado lá no primeiro filme, né. E ele acabou ficando um pouco de escanteio, não tem como negar isso, né? Como eu falei, a gente espera ver mais da criatura quando ela tem o título do filme destacado ali, né? Só que o próprio bicho, acho que ele ficou de escanteio por conta dos outros aliens que foram mostrados ali, principalmente o olho, por conta desse núcleo mais humano, né? Quando ele aparece, é muito legal, tanto quando é usado CGI, quanto também os efeitos práticos que eles mantiveram ali também, como tradicional na franquia, né? Porque em alguns outros filmes eles acabaram usando apenas CGI, o que não fica tão ruim, mas ao mesmo tempo perde um pouco da essência. E é legal que eles trabalharam muito bem essa questão dos efeitos práticos também, né? Só que o Alien ficou meio de escanteio. Quando ele aparece é muito legal, mas ele virou quase que o pet ali da Wendy, né? Tipo, legal ter esse tipo de interação diferente, mas ele ficou um tanto escanteado. Vamos torcer para que, se ele voltar num próximo filme, ele tenha uma participação maior. Outro ponto negativo, agora falando pela minha pessoa aqui, é um recurso que eles usam que é sobreposição de imagem ali. Então, por exemplo, tá uma pessoa olhando assim, com o olhar perdido, e de repente mostra uma imagem de algo que está acontecendo em paralelo, só que sem tirar a imagem da pessoa ali olhando, né? É um recurso legal para, por exemplo, trabalhar com flashback, com transição de cena, para mostrar o que está acontecendo em duas cenas paralelas ali também, né? Só que tem alguns momentos que ou é desnecessário, acho que ficam colocando sobreposição, imagem sobre imagem ali o tempo todo, ou acaba ficando muito poluído ali também, né? Tipo, são tipo 5 imagens ao mesmo tempo acontecendo ali, e você não sabe direito o que está acontecendo exatamente, que imagem faz parte de qual, se são cenários diferentes, se são tempos diferentes ali também, né? Tipo, tem alguns momentos que fica muito poluído visualmente quando eles usam isso. É um bom recurso, quando sabe se usar, né? Na maioria das vezes eles sabem usar, mas em outras, tipo, eles vão colocando tanta coisa ao mesmo tempo ali que se perde, né? Você acaba ficando perdido sobre o que está acontecendo ali. Agora, voltando falando sobre coisas positivas, é o design de produção, principalmente em relação à tecnologia que eles conseguiram trazer aqui, né? Porque é uma obra que se passa num futuro distante, né? Ou mais ou menos distante, enfim, né? Se passa no futuro. Então a gente pensa nessas coisas mais de tecnologia avançada e tal, com telas planas ali também, com sintozoides. Porém, a franquia de Alien, né, o primeiro filme, foi lançado nos anos 70. Então, muita coisa que é futurista ali é um retrofuturista. É um futuro, é uma tecnologia futura vista com os olhos do pessoal da década de 70. Então, os computadores, mesmo que avançados, eles têm aquela coisa mais de tubo. É uma visual todo branco ali também em alguns momentos, né?
o visor da tela é todo preto, com as letras em verde ali também. Então acho que é uma coisa que eles conseguiram resgatar da franquia tradicional ali também, porque outros filmes que vieram depois, principalmente esses novos como Prometeu e Alien Covenant, é uma tecnologia futurista que a gente já está acostumado nos dias atuais, né? Essa série, ela conseguiu resgatar a tecnologia futurista que era vista nos anos 70, né? Principalmente naquele episódio que se passa na nave onde eles trouxeram os xenomorfos ali, os alienígenas, né? Que é um episódio mais filha, mas que é bom para resgatar o core tradicional ali do primeiro filme, acho que é o que mais remete ao filme original de Alien ali também, né? É um episódio filler, sim, eu acredito, eu confirmo isso, pra mim também é um episódio filler, mas ao mesmo tempo que constrói bastante, resgata muito do que era do Alien original, do filme do Alien original ali, principalmente pelos designs de produção, a nave que eles estão é igualzinha com a do primeiro filme ali também, inclusive, né? Então acho que todo esse design de produção, esse resgatar a parte da franquia original, do filme original, é o que mais se acerta aqui. Então minha review, minha crítica, meu veredito final sobre Alien Earth, que é uma série que faz jus à franquia, principalmente ao filme original lá dos anos 70, em todos os aspectos possíveis, em atmosfera de tensão, de terror, o núcleo de ficção científica, né, a design de produção retrofuturista, né, que é a tecnologia futurista vista como era nos anos 70 também, né, o uso de efeitos práticos, muitas vezes usados ali também, realmente é muito bom. Eles ampliaram esse universo mostrando outras criaturas, outras espécies alienígenas também. Tem um núcleo humano bem trabalhado, bem desenvolvido, bem atuado também, né? Não é uma coisa cansativa e maçante ali, como em outras obras, como por exemplo, sei lá, as obras do Monsterverse com o Godzilla. O núcleo humano é muito chato, é um porre aquilo, né? Mas aqui não, é bem trabalhado, é bem desenvolvido, traz algumas discussões interessantes em pontos de vista filosóficos e sociais, principalmente atuais também, né? Porque por essa coincidência com o vídeo do Felca também sobre a adultização de crianças, né? Mas assim, tem os seus pontos negativos, como por exemplo, essa coisa da sobreposição de imagem, da edição, como eu falei, que muitas vezes ou é desnecessário ou é muito poluído visualmente. O próprio Alien clássico que a gente conhece é muito legal quando aparece, mas ele acaba ficando meio recluso. Mas é bem legal também ver outros personagens ali também, né? Meio que essa coisa que, tipo, que a gente conhece do Scooby-Doo também, né? Que os monstros, os verdadeiros monstros, acabam sendo as próprias pessoas ali também. Mas ao mesmo tempo a gente quer ver as criaturas, os aliens. Legal que tem os humanos como principais vilões ali, né? Mas deixa os bichos brilharem também, porque a série deveria ser deles também, né? Mas no modo geral, Alien Earth é muito bom, acerta em todos os aspectos, faz jus à franquia ali também, né? Então, muito provavelmente vai ter uma segunda temporada, porque terminou com um gancho muito bom ali, né? Então, é só questão de tempo até eles anunciarem. Eu, pelo menos, gostaria muito de ver essa segunda temporada. E essa é mais uma review, mais uma crítica, mais um veredito meu. Lembrando que eu não sou um crítico especializado, só sou uma pessoa que gosta de consumir esse tipo de conteúdo. Então eu vou dar minha opinião sincera sobre esse conteúdo. Eu vou falar o que ficou bom, o que ficou ruim, o que eu curti, o que eu não curti. Mas e vocês? Assistiram Alien Earth? O que vocês acharam? Concordam comigo ou discordam em alguma coisa ali também, né? E você acha que se encaixa muito bem com esse núcleo de Alien? Você acha que realmente faz jus aos filmes originais ou não? Você acha que tá muito abaixo, mais uma porcaria que foi lançada ao longo dessa franquia? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo pra todo mundo que é fã de Alien, que é fã de filmes de ficção e de terror, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber a notificação de novos vídeos. Deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chamem como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!